Glória a Deus, que gostoso, né? Um dia onde nós estaremos com o Senhor para a eternidade. Com Ele nós vamos saber como é que era a caminhada de Pedro, né? Lá na eternidade com Deus nós vamos poder ter tempo suficiente para conversar com Adão, com Paulo, com Jesus, com o Senhor. Vai ser uma delícia maravilhosa. E enquanto esse dia não chega, a nossa comunhão, a nossa busca continua a cada dia. Amém, queridos? Vamos orar, feche seus olhos. Paizinho querido, que delícia a gente poder acordar, abrir os nossos olhos e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Que delícia é saber que o Senhor preparou o dia de hoje para que a gente seja alimentado, encorajado, desafiado a confiar e andar na Tua presença. Queremos te consagrar, ó Deus, todos os momentos, todas as partes do culto nesta manhã, para que venham te trazer honra, glória e majestade, porque o Senhor é um Deus vitorioso, é um Deus vencedor. Nada que o Senhor tenha planejado foi frustrado. Tudo que o Senhor planejou, o Senhor teve êxito. Por isso, ó Pai, que a gente tenha alegria em dizer: vencido tem o Senhor Jesus. Por isso que a gente tem a alegria de dizer: nada é impossível para o Senhor, porque aonde o Senhor põe a mão, algo maravilhoso, extraordinário acontece. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para te agradecer pela semana que nos desse, pelos dias que virão, para que possa ser a manifestação da tua graça e da tua bondade na nossa vida e na vida daquele que precisa também conhecer o Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Bom dia. É isso. Vamos cantar com alegria. Vencendo vem o nosso Senhor Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que são os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém.
Senti a fermata aí, Benevides. Ouvido aqui. Deus é muito bom conosco e por isso estamos aqui. Ele prometeu um dia voltar para nos buscar. Ele já está vencendo, Ele tem vencido e a sua glória será eterna, já é eterna. E nós um dia estaremos com Ele nas mansões celestiais, amém? Mas antes disso, Ele fará uma chamada. Djalma, Fred, Rafael, Gilson 40, depois você explica, né? É isso aí, Penetra, Benevides, Ronaldo, Hélio, vai ser assim, irmãos, Cordeiro. Então, quando ele fizer a chamada, eu estarei lá. Quem mais estará? Amém. Vamos cantar com alegria, então? Quando se fizer a chamada, lá estarei. Vai tocar a trombeta, meio parecido assim, né? Vai tocar a trombeta e nós estaremos lá. Vamos cantar. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso. Isso, com alegria. Glória de Jesus participar. Bonito. Quando os crentes quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo tente, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois ficar a vida e o labor aqui cessar, quem fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. Esta é a última semana de aula e depois, férias de julho. É bastante comum nesses dias os filhos brincarem e depois chegarem aos pais perguntando: e agora, o que eu faço? Vamos dar a você algumas sugestões para que não chegue a ouvir essa pergunta. Os pais podem sentar com os filhos e levantarem sugestões para o que podem fazer nas férias. Procure pensar em coisas gostosas e baratas, como passear no parque, tomar água de coco na praça, fazer guerra de mangueira, piquenique no horto ou jardim. Pode também acampar no fundo do quintal ou, se morar em apartamento, acampar na sala. Também vale shopping, sorveteria, filmes, mas com economia, visitas às livrarias, bibliotecas, centros de reabilitação de animais e museus são ideias que aliam diversão e educação. Combine também com alguns amigos para serem babás por um dia e faça um rodízio com eles toda semana.
Todas as noites, para desacelerar e ter momentos com Deus e a família, faça cultos domésticos. Aqueles que já são alfabetizados podem ler um capítulo de Provérbios por dia, já que o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Dê a tarefa de escolher um versículo de cada capítulo para memorizar. Tudo isso é bom, mas nenhuma dessas opções vai ganhar de um tempinho particular com cada um de seus filhos. Um pai discipulador ensina em todo tempo, mas dedica um momento especial com cada um e o deixa falar sobre si. Faça uma agenda para o mês todo. Lembre que deve ter opções para dia de calor, de frio, de chuva, com dinheiro e sem dinheiro. Se você seguir nossas sugestões, seus filhos terão férias com alegrias diferentes, brincando, ficando com amigos, tendo tempo especial com seus pais individualmente e crescendo em comunhão com Deus. Isso sim é infância saudável. Reveja esse e outros drops no canal do Mini no YouTube, Mini Ministério Infantil ou Boletim da Igreja. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. Não esqueçam da campanha de arrecadação de roupas de inverno que o Mini e o Multiministério Projeto Amor de Verdade estão realizando. Traga sua doação e vamos aquecer o corpo e o coração da nossa cidade. Os adultos podem entregar sua contribuição no hall da igreja e as crianças e pré-adolescentes devem entregar no segundo andar. Você deseja conhecer mais a Bíblia ou se preparar para servir ao Reino de Deus? Então não pode perder essa oportunidade. Já estão abertas as inscrições para o próximo semestre da Escola do Discípulo. A escola conta com professores capacitados e preparados para servir, e todos os nossos cursos são gratuitos. As inscrições podem ser feitas no site ub.org.br. Venha fazer parte da Escola do Discípulo.
Atenção, jovens e adolescentes, as férias de julho estão chegando e junto com ela uma programação super de Deus. O mês já começa com o retiro dos adolescentes no próximo final de semana. Tem noite de adoração, dia 1º de julho, um culto diferente com muita música. Dia 8, no culto de sábado, palavra com o pastor Teófilo Ayashi. Dia 15, também no culto de sábado, Ministério Avivar. Dia 28, na sexta-feira, Oficina G3. Fique ligado, todo mundo junto aos sábados, 19 horas, em um culto que fala a sua língua. Férias de julho aqui. É melhor do que ficar na frente da TV assistindo seriados nada a ver. Nesta sexta-feira, dia 30, no Hotel Chácara do Lago, começa o retiro de adolescentes da nossa igreja. Uma palavra do alto, muita música do céu, diversão e muita comunhão com Deus e com a galera. O investimento é R$ 250, que podem ser parcelados. Fale com o pastor de sua rede. Se você não tem filhos adolescentes, mas gostaria de investir nesses meninos e meninas, no momento do ofertório, dê a sua contribuição e escreva no envelope Adolescentes. Sua oferta de qualquer valor será de grande ajuda. E o nosso informativo fica por aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito feliz, né, Benzinha? 40 anos de casados. Maravilha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente casa, né? E é aquela coisa assim bonita, vestido de noiva, a gente não imagina, mas chegamos. Graças a Deus. Mas vou compartilhar com os irmãos que o Ministério Infantil vai estudar hoje de manhã. E é uma linda história que sempre tem a ver conosco de alguma forma. A história, nós estamos estudando o livro de Atos e hoje nós estamos naquela parte onde Pedro é confrontado com as coisas que ele crê e as novas propostas da igreja que Jesus instituiu. Assim como Paulo, Pedro também era um homem zeloso, ele é da lei, ele era um judeu. Então, naquela época, a igreja em Jerusalém, aquela igreja que começou com os apóstolos e tudo, era uma igreja cheia de judeus que obedeciam à lei judaica, mas acreditavam que o Messias havia chegado. Hoje, eu estava inclusive esses dias entrando num site, porque eu estava preparando o material, e eu vi um rabino respondendo perguntas para as pessoas. E uma delas era: por que você não acredita que Jesus é o Messias? E aí ele fala assim: não, porque esse Jesus aí, ele foi um impostor. O Jesus que vier, ele vai libertar o povo de Israel. Então, a mesma questão que tinha na época de Jesus, ainda existe hoje entre os judeus lá de Jerusalém. E Pedro era assim também. Depois ele viu que Jesus era o Messias, mas ele continuava cumprindo a lei. Então, eles achavam que Jesus era para o povo de Israel, não era para outras pessoas. E Deus mostrou para ele que o horizonte dele era muito maior, que ele tinha que ampliar. Mas essas coisas novas, elas são muito complicadas. Há muito tempo atrás eu aprendi sobre uma palavra chamada resignação, e era um dia que eu estava meio discutindo com Deus sobre algumas coisas, e aí uma professora na área de psicopedagogia foi explicar essa palavra, resignação. Eu falei: mas é uma palavra tão do ambiente religioso, aquela pessoa resignada. E aí ela falou: não, tudo que a gente aprende, a gente precisa de resignação. E ela falou: resignação quer dizer ressignificar, mudar o significado. E Pedro precisava ressignificar a sua fé. Ele achava então que Jesus era o Messias, mas era o Messias para os judeus, a igreja era ali. E aí Deus falou assim: não,
Eu quero mostrar para você que Jesus veio para o mundo, mostrar a universalidade da mensagem salvadora de Jesus. E aí, Deus deu uma visão para Pedro, ele tinha subido para orar, e ele viu um lençol descendo, cheio de animais impuros, que eram impuros para os judeus, e isso estava lá na lei, nunca coma, você é judeu, não pode comer. E nesse lençol que ele viu, tinham animais que ele falou, mas como? Eu sei que é Deus que está falando comigo, mas ele está incoerente, Deus falou que eu não posso comer, como é que Deus está me falando para comer? Isso aconteceu 3 vezes. E aí depois ele falou assim, olha, vai chegar uma pessoa e você vai atender. Você tem que comer isso aí. Ao mesmo tempo, lá um homem chamado Cornélio, centurião, uma pessoa que cuidava de 100 soldados, então ele tinha uma posição. Ele era um homem temente a Deus. Ele orava a Deus, ele tinha fé em Deus, mas só que ele precisava ser encaminhado a Jesus. E ele também orou e Deus falou assim para ele, olha, eu recebi as suas orações, eu estou reconhecendo que você é um servo de Deus, você deve sair daí e procurar um homem chamado Simão Pedro e ele vai te explicar melhor as coisas. É muito bonito esse texto porque Deus mexe com 2 pessoas, praticamente ao mesmo tempo. Com Cornélio ele fala um pouco antes, porque ele tem que arrumar pessoas para ir com ele, arrumar a sua mala, suas coisas, para viajar até chegar em Pedro. Antes desse cara chegar, Pedro tem essa visão. E quando Cornélio está chegando, aí termina essa visão e Deus fala assim, desce porque esses homens, o Cornélio está chegando, você tem que atendê-lo. E aí ele aceita essa visão. Eu até estava pensando, falei, se eu estivesse no lugar de Pedro e Deus mandasse descer um lençol, acho que vinha barata, barata, rato, né? Era alguma coisa que era impossível. Na realidade, Deus estava querendo dizer para Pedro que ele agora tinha que ampliar o seu horizonte. Eles achavam que eram impuros os gentios, as pessoas que não eram judias. Aí Deus falou assim, não, eles não são impuros. A partir do momento que eu lavo o coração de uma pessoa, ela se torna pura, ela entra para o reino de Deus. E aí Deus vai alargando os olhos de Pedro, um judeu, né, convicto, para mostrar que agora a igreja não seria somente de judeus, mas de convertidos. Ele já tinha aceitado samaritanos, que era um pessoal em volta, né, que era limítrofe, como algum dos nossos países aqui em volta, e que eles também não aceitavam. Mas agora ele estava tendo que aceitar um totalmente gentio. Que coisa mais linda, né? O reino de Deus, a universalidade do reino de Deus. Pedro teve que olhar isso aí, mas se a gente olhar toda a história da Bíblia, a gente vê que qualquer pessoa que quer aceitar a Jesus, ela é aceita. A gente que quer aceitar a Deus, né? Antes de Jesus vir, nós tivemos Raabe, né? Aquela prostituta que se converteu a Deus. Tivemos também Ruth, uma moabita, que também se converteu ao Deus da sua sogra. Então, a universalidade da mensagem de Deus, ela é desde o Velho Testamento e alcançou, então, o coração de Pedro. Vamos ficar em pé? Vamos ler o versículo de hoje? Vamos lá? Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual. Atos 10, 34. O povo de Deus recebe a todos igualmente, qualquer pessoa, com qualquer pecado, que seja um imigrante, que hoje a onda é falar sobre os imigrantes que estão chegando, mesmo que eles venham, a mensagem do Evangelho é para todo aquele que se arrepender e confessar que Jesus é o Cristo, esse será salvo. Vamos orar? Pai, a Tua palavra é maravilhosa. Como nós nos encantamos com as Tuas mensagens para nós. Como o nosso olhar tem que ser totalmente alargado, dia a dia, para nós compreendermos o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer da igreja. Pai, ajuda-nos a olharmos a nossa comunidade aqui, as comunidades em volta, as pessoas, o tipo das pessoas que existem na nossa cidade, com um olhar
carinhoso, ó Deus, de aceite, ó Pai, assim como o Senhor fez, ó Deus, para Pedro, mostrando, ó Pai, que o Senhor ama qualquer pessoa, e as pessoas que te buscam serão conduzidas ao Evangelho, conduzidas às pessoas que amam ao Senhor. Ajuda-nos a termos o nosso olhar, ó Pai, sensível, para nós identificarmos à nossa volta essas pessoas que têm um coração temente ao Senhor, assim como era o coração de Cornélio. E ajuda-nos a amá-los todos, ó Pai, sem distinção, sem achar que esse tem um pecado maior e deve ser separado. Pai, ajuda-nos a termos o Teu coração e o Teu olhar. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então crianças e pré-adolescentes à porta. Olha que príncipe, que princesa vem chegando para o Ministério Infantil. Ok. Olha, mais uma princesa. Que beleza. Uma salva de palmas, meus irmãos, para as crianças. Pode sentar-se. Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom ver você. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vasti já mencionou, 40 anos de casados. Coisa boa, né, irmãos? Como é gostoso. Ontem tivemos um cultinho em casa, ela e eu, muito gostoso. Louvarmos a Deus por tantos anos. Vasti tinha 11 anos e eu tinha 15 quando eu me apaixonei por ela. Eu olhei e falei, E irmãos, estava falando com ela, que coisa maravilhosa é nós submetermos a nossa vida a Deus, porque Deus trabalha em nós e trabalha consequentemente nos nossos relacionamentos. E então o nosso relacionamento é muito mais que afetivo do ponto de vista humano, não é? O Senhor nos abençoou e eu, buscando a Deus, me torno um marido melhor. Ela, buscando a Deus, se torna uma esposa melhor. Ou seja, Deus é o centro da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queria só dar uma ênfase. Basti e eu, você sabe, nós vamos agora lá para a Igreja Batista do Colibri, a nossa igreja parceira. E se você não tem função nenhuma, trabalha em lugar nenhum aqui na igreja, mas quer ajudar o Colibri, você é meu convidado, pode ajudar. Especialmente quem mora naquela região, saída de São Paulo, e quer ajudar o Colibri, então, por favor, pode nos ajudar, aceitamos ajuda. Mas se você tem funções aqui, não. É só para quem tem dom, tem talento, tem chamada, mas nesse momento ainda não está com as mãos na massa, tá bom? Ok. Nesse final de semana, você viu no VT, tem no boletim, teremos o nosso acampamento dos adolescentes. E nós queremos muito, muito abençoar muitos adolescentes indo para este evento, que é importante para essa faixa etária. Nem todos têm recursos financeiros. Então, nós estamos pedindo que você que pode dar uma oferta para ajudar, então os pastores da igreja, especialmente o pastor Ronaldo, Rafael Fogaça, que trabalham com essa faixa etária, cuidarão muito bem desses recursos para aplicá-los em quem necessita mesmo. Tem gente que gastou dinheiro, saiu de férias, comprou presente, comprou um montão de coisa e fala, eu não tenho dinheiro. Que pena que você não tem dinheiro, já aplicou em muitas outras coisas. Mas tem quem não saiu de férias, não teve condição, nada, e não tem dinheiro. Então talvez essas pessoas precisem um pouco mais da nossa ajuda. Temos também adolescentes cujos pais não são crentes, não estão nem aí, não, que nada, isso é coisa da sua igreja. Por isso, queria chamar você, eu estou ofertando, queria que você também ofertasse. E no boletim, aliás, dentro do boletim você tem aí nosso envelope de contribuição, oferta para adolescentes. Dê quanto você quiser, quanto você pode. Uma inscrição custa R$250. Algumas pessoas deram uma, ou duas, ou três, ou quatro, não é? Muito lindo, uma mãe cujo filho não poderia ir, pagou para um outro, e agora o filho vai também. Ela falou, agora estou sem dinheiro para meu filho. Bom, nós vamos te ajudar, não é? Então, muito bom, invista, vale a pena. Os jovens e adolescentes estão naquela fase em que eles vão se deparar com a universidade, e o quanto mais pudermos investir neles aqui e agora, antes desse embate, desse confronto da universidade, nós precisamos fazer. Então, quero incentivar você a ofertar, a abençoar o Ministério dos Adolescentes. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Passo a bola aqui para o pastor Djalma
E nós estamos muito felizes, porque o Ministério de Missões está fazendo missões em muitos lugares. O pastor Leno está agora no Chile, né? Pela segunda vez esse ano, né? Ministrando lá. Por quê? A igreja de Talcahuano, uma igreja com a qual nós temos parceria há muitos anos, lá atuou o pastor José Miguel, está agora recebendo celularização, não é? E está aprendendo mais, e eles estarão aqui no mês de julho, por uma semana, 10 pessoas virão para conviver um pouquinho mais com a igreja. E é muito bom, irmãos, nós estamos em diversos lugares, de diversas maneiras atuando. Ontem no colégio pastoral, até as pessoas estavam lá e disseram, puxa, que falta. As pessoas não sabem, as pessoas que não vêm ao colégio pastoral, não vêm à assembleia, não sabem quantas coisas Deus está fazendo e em quantas frentes a igreja atua. Ontem o horário estourou em mais de 1 hora só de relatórios, coisas lindas que Deus está fazendo. Toda a glória é para Ele e nós nos alegramos em poder servi-lo. Deus abençoe, pastor Djalma. Amém. Glória a Deus. E é verdade, amados, muita coisa a gente vai ouvindo no colégio pastoral, na assembleia, que vai empolgando o nosso coração a dizer, eu quero participar, eu quero me envolver. E é tão gostoso na nossa igreja perceber que há espaço para todos os momentos e todas as pessoas. Por exemplo, esse é o momento da gente, com alegria, receber os nossos convidados, as pessoas que estão nos visitando, né? Esse é o momento da igreja poder estender a mão, abraçar e dar as boas-vindas. Então a gente quer conhecer, você que está nos visitando, que é nosso convidado nesse domingo, você pode ficar em pé um pouquinho, a gente quer te identificar e chegar até você para dar as nossas boas-vindas. Você pode ficar em pé, quem é nosso convidado? Por gentileza, temos alguém aqui? Não temos? Ok, temos ali, glória a Deus, né? Sejam muito bem-vindos, chega perto, pergunta pelo nome, cumprimenta com amor, com carinho, muito bom, muito gostoso, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, maravilha, como é gostoso a gente poder ter sempre gente conosco aqui, nos abençoando, nesse mesmo espírito, queridos, nós vamos devolver, ofertar, contribuir com nossos dízimos, nossas ofertas, a oferta Amor de Verdade, né? Se você quer abençoar algum adolescente, esse é o momento, e você pode fazer isso adorando ao Senhor. Vamos adorá-lo. Coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o
coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Vamos adorar com esses indivíduos aqui. Eles tão bonitinhos hoje, né? É o quarteto Mais Que Amigos. Vamos lá, vamos cantar uma música que alguém pediu para a gente cantar. Uma música do Ronaldão. Essa música é dele. De Deus, né, irmãos? Deus deu para ele escrever aqui. Eu era bem à toa e desligadão, não sabia com certeza o que era ser cristão. Levava minha vida sem me preocupar, não queria esse negócio de me consagrar. Fazia tudo certo, me achava bom, até dava oferta para construção. Só ia na igreja para reclamar e ver erros nos outros para apontar. Não volto mais para o caminho torto que andei. Jesus perdoou os meus pecados, me regenerei. Se vejo erros em alguém, esse alguém sou eu. Sou o primeiro que precisa do amor de Deus. Tchururu, tchururu, tchu, tchu, tchururu, Achando que era santo, um dia fui orar e alguma coisa começou a me incomodar. Eu não sentia a presença do Senhor, era vazio, era fraco, era pecador. Eu vi minha vida inteira se desmoronar, não tinha mais meu ego pra me segurar. Imediatamente eu pedi perdão, Jesus mudou a forma do meu coração. Não volto mais para o caminho torto que andei. Jesus perdoou os meus pecados, me regenerei. Se vejo erros em alguém, esse alguém sou eu. Sou o primeiro que precisa do amor, do amor, do amor, do amor de Deus. Preciso do amor de Deus, do amor de Deus. Tenho ouvido muitos nomes que hoje vêm e logo vão, mas existe um nome eterno
salvação, salvação. Precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Esse nome é poderoso para fazer alguém de novo amar. Quem procura segurança pode nesse nome encontrar. Precioso nome, o nome de Jesus, tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Sou eu? Glória a Deus. Nesse ambiente de oração, de adoração, feche seus olhos. Agradeça. Tivemos duas ministrações muito gostosas agora, especialmente. Mas coloque a sua vida diante do Senhor. Nós cantamos que o nome de Jesus é precioso. Nós adoramos a Ele, nós vivemos a Ele. Mas talvez você tenha sido apenas um religioso. Talvez você tenha sido apenas um frequentador de culto. Pastor Gilson está comemorando hoje 40 anos de casamento. Talvez você tenha 40 anos de convertido. Eu vou fazer 20. Mas ainda não conheceu Jesus verdadeiramente. Tem frequentado os cultos, frequentado as reuniões, participado de alguns ministérios, muito ativo, ofertando em construção, como foi cantado, ofertando nos retiros, abençoando algumas pessoas, mas ainda não conhece o amor de Deus. Peça para que o Espírito Santo toque ao seu coração. Peça para que o Espírito Santo fale com você, mude a sua vida. Ainda ontem, estávamos orando aqui antes do culto, e nós clamamos para que o Espírito Santo nos dê uma nova perspectiva, para que o Espírito Santo não nos deixe nos acomodar, não nos deixe se acostumar com a rotina, com o dia a dia, com a liturgia, porque o nosso Deus é um Deus de novidade.
Então peça novidade para o Senhor nessa manhã. Peça para que o Espírito Santo faça algo novo na sua vida nessa manhã, para que Ele haja com novidade na sua família, na sua casa, mas principalmente que as pessoas olhem para você e percebam que há novidade, e há novidade de Deus em sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos mais uma vez a presença do Senhor sobre nós. Espírito Santo, ministra sobre os nossos corações e não permita que nós venhamos nos acostumar, não permita que nós venhamos nos acomodar, não permita que nós venhamos aceitar, ó Deus, a religiosidade. Não queremos ser como Pedro estava, como está sendo ministrado no Mini, não queremos ser como foi cantado, mas queremos ser vivos na sua presença, queremos ser flamejantes na sua presença. Então, em nome de Jesus, continua agindo, continua falando com cada irmão aqui e continua falando comigo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Já pode abrir a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o versículo 14. Bom dia, né? Bom dia, irmãos. Eu ainda tenho que dar uns 3 bom dia para mim, né? Que eu tô, não sei que horas que eu tô acordando mais, né? Com 2 crianças em casa, né? O Estevão fez 30 dias sexta-feira. E ele não dormiu desde que ele saiu da maternidade. Eu acho que ele... Eu olho assim, eu falo, dormiu. Daí ele tá com o olho aberto, assim, me olhando, né? Então, ele é assim, ele gosta de ficar acordado à noite, ele gosta de ficar... Daí o povo fala, mas vai dormir de dia. Não, não dorme. Ele dorme, fica acordado à noite, fica acordado de dia, fica acordado na hora do almoço, fica acordado todas as horas. E a Esther também não é diferente, né? Todo dia, lá 10 para 6, ela já tá começando a acordar. Eu falo, rapaz, essa menina aí... Aí ela acorda muito cedo também, mas graças a Deus eles têm muita saúde, Deus tem me dado esse privilégio de poder aprender com eles também, né? Aprender com essas crianças e aprender com a minha família também, com a minha casa. Mas a mensagem de hoje, eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu há umas 2 semanas atrás. Talvez você possa ter visto nas redes sociais, ou no jornal, né? Ou na televisão, em alguns noticiários. O caso de um rapaz que é uma história, né? Que um rapaz de 17 anos entrou numa casa, né? Diz que roubou uma bicicleta de um deficiente. E aí 2 justiceiros o pegaram, alugaram um quarto lá premeditadamente e tatuaram na sua testa: eu sou ladrão e eu sou vacilão. Alguém viu isso? Alguém viu essa situação? Alguém não viu? Né? Então eu não vou tomar muito tempo dessa história, até porque é uma história muito confusa e que tem muitas versões, não é mesmo? Talvez eu mesmo vi muitas versões, que ele roubou, que ele não roubou, né? Mas que ele roubava e que ele era usuário de droga. Daí agora a mãe dele, né? E agora tiveram os rapazes que tatuaram, tiveram uma sentença ali um pouco favorável, que não foi tortura, né? Mas que foi outros crimes, né? Que eles cometeram e assim por diante. Não entendo do assunto, não entro nesse mérito. Mas uma coisa que me deixou muito preocupado e muito triste, né? É com o ato em si. Foi muito triste, né? Não estou defendendo os rapazes que tatuaram, eles cometeram sim, foi muito grave o crime que eles cometeram também, mas o rapaz também que se roubou ali, ou se já havia roubado, também cometeu alguns delitos, né? Não vou tomar partido nem de um, nem de outro. Mas, nesse momento, surgem algumas opiniões e o Brasil se dividiu, né? E talvez a sua casa se dividiu. A nossa igreja se dividiu, os nossos amigos se dividiram em opiniões. E aí levanta aquele pessoal do bandido bom é bandido morto, né? Rapaz, fez mesmo, é bandido, tem que pagar, tem que tatuar, foi pouco porque não foi você que foi roubado, porque não é na sua casa, né? E aí não foi
com você que aconteceu, porque eu entendo esses rapazes que fizeram isso e tal. E aí as pessoas começam a escrever e a diluir opiniões sobre isso, né? Sobre porque a impunidade que está no Brasil, e aí você vê porque agora todo mundo, eles são tratados como coitadinhos, e por causa dessa impunidade que tem tanto menor aí que está cometendo tantos crimes. E também surgiu aquela outra opinião, né? Mas também se fosse tatuar na testa de todo mundo os nossos erros, né? Já pensou? Se fosse tatuar na minha testa aqui, ó, divida o ponto da Sky, né? Ou eu fui lá no Paraguai e comprei o Sky Gato. Ou a minha luz ali eu fui lá, abri o relógio de energia e quebrei ali um pouquinho e tal, ele não roda tão legal, e aí eu sei que tá com um gato ali, tá com um chuncho, né? Ou eu não dou nota fiscal, ou isso, ou aquilo. E as pessoas também começaram a ir por esse outro lado, aonde fala que qualquer erro é erro, né? Tanto um errinho, quanto um assassinato, é a mesma coisa. E nós estamos divididos assim. Na fé, nós somos divididos assim. E lá em Filipenses, havia um pessoal que estava dividido da mesma forma, né? Havia ali alguns judeus infiltrados, convertidos até, mas não tão convertidos, que eles estavam ali e eles falavam sobre esses dois caminhos também. Sobre o legalismo extremo, onde é olho por olho, dente por dente, bandido bom é bandido morto, né? Tem que apedrejar, e você tem que viver a lei, e você tem que pagar. E aí eu vou falar sobre isso um pouco. Talvez você começa a viver nessa pegada do legalismo, né? E aí você começa a achar que todo mundo tem que pagar. E aqui a igreja estava passando por isso também, porque algumas pessoas se converteram ali, né? E Paulo ele tinha que escrever alguma coisa, ele tinha que falar sobre isso um pouco também, mas havia algumas pessoas que elas se cobravam tanto, elas cobravam tanto dos outros, elas estavam no meio dos irmãos apenas para cobrar, para julgar, para impor peso, para imputar culpa sobre as pessoas. E eu já falei isso aqui várias vezes, e há uma frase que eu aprendi com a minha esposa, que ela diz assim, ela fala que nós costumamos a julgar os outros pelo que eles fazem, mas a querer julgado pelo nosso coração. Ah, mas não foi a minha intenção. Ah, mas não era isso que eu queria fazer. Mas quando é o outro que faz, aí tem que tatuar na testa, né? Aí tem que prender, tem que pagar, porque ele errou e porque ele fez. Mas também, havia o pessoal ali, que eles chegavam e falavam assim, não, sabe, você se converteu agora, né? E aí você não precisa ser tão firme assim, sabe? Às vezes você quer seguir a Deus, você quer ter uma vida de santidade, mas isso aí é febre, é onda, né? Você é novo convertido, logo esse fogo apaga, né? Espera um pouquinho, senta, deixa a poeira baixar que você vai entender o que eu estou dizendo. E nós confundimos frieza espiritual com maturidade. Maturidade não quer dizer frieza espiritual. Maturidade não quer dizer que você vai sendo liberal demais e aceitando os pecados e deixando aquilo passar. E aí na igreja havia, assim como hoje, algumas pessoas que são talvez como você, como eu sou. E eu falo assim, bom, eu não sou nem um legalista, né? Mas eu também não sou nem um liberal. Aonde que eu vou? O que eu vou fazer? Aonde que eu estou no meio disso tudo? Né? Porque as pessoas que são legalistas demais, elas exigem uma posição. Né? E elas falam, porque você tem que se posicionar, porque isso, porque está tudo errado e tal, e começa até a cuspir falando assim e tal, e a falar com muito fervor. Mas aí tem aquele pessoal, não, deixa, sabe, vai deixando, vai levando, né? Já diria, né, o poeta lá, né? Se gritar, pega ladrão, não fica meu irmão. Então, ó, não se compromete, né? Porque se forem pegar os seus pecados também, você vai se comprometer. E aí Paulo,
ele vem e ele escreve aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12, até o versículo 14, diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ele está falando de algumas posturas, ou tenha sido aperfeiçoado, eu não sou perfeito, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial, quando se fizer chamada, de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, é difícil você ser perfeito, eu não sou ainda, né? Eu vejo ali que algumas pessoas, elas exigem perfeição, mas elas também não vivem. Outras pessoas, elas já se acomodaram e elas deixam, e elas vão vivendo a vida de pecado e se acostumaram com o pecado, e acham que, poxa, pela graça eu fui salvo, então eu já estou salvo, é pela graça, não é pelos atos, mas elas se fazem valer dessa graça. E Paulo está dizendo isso. Eu também não sou perfeito, mas eu não quero estar desse lado. Mas sabe o que eu faço? Eu tenho uma atitude, e a primeira atitude de Paulo, ele tem uma atitude de constante crescimento. Ele vai sempre caminhando, vai sempre andando, e ele não anda para qualquer lugar, ele sabe para onde ele vai. Mas a primeira atitude que nós temos que ter uma atitude de crescimento constante, uma busca constante de crescimento. E essa busca, ela não é à toa. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 26, Paulo ele compara a nossa caminhada cristã como a de um atleta, né? Ele fala como um corredor. E um corredor, talvez quem já fez caminhada aqui, quem corre, né? Eu gostava muito de correr ali na Orla Morena. E aí, com a minha esposa, né, antes dela engravidar na primeira vez, e a gente, para correr, a gente falava assim: bom, até onde nós vamos? Qual é o nosso objetivo? E a Orla, ela tem 3 quilômetros de extensão, então eu falava: bom, se a gente for 3 quilômetros de ida, 3 quilômetros de volta, dá 6 quilômetros. Né? É pouco, mas vamos lá. E, mas vamos andando até tal lugar, vamos correndo até tal lugar, e nós nos planejávamos, nós sabíamos aonde queríamos chegar, mas nós íamos andando. Nós começávamos aquela caminhada, e nós não começamos correndo, nós começamos caminhando, né? E fomos indo, e doía aqui, né? Dava aquela dor aqui do lado, mas a gente falava: não, vamos mais um dia, vamos outro dia. E aí, nós fomos entendendo que não adianta você só correr se você não der uma controlada na alimentação também, né? Porque a gente comia, bebia refrigerante, né? E depois ia querer correr. Mas aí nós fomos melhorando, e começamos uma caminhada, começamos uma série de exercícios, e assim é na caminhada cristã também. Paulo, ele tinha a seguinte consciência: bom, eu sei que tem algumas pessoas que elas exigem demais de mim, que elas querem que eu seja perfeito, né? E elas cobram dos outros algo que nem elas mesmas vivem. Mas se eu ficar aqui só parado olhando, eu nunca vou alcançar a estatura de um varão perfeito. Eu nunca vou ser um cristão perfeito. Eu nunca vou ser a imagem e semelhança de Cristo. Eu nunca vou ser reconhecido pelos outros. Então ele tinha uma caminhada de constante crescimento. Isso era o crescimento dele. Talvez você está aqui e já tem muitos anos de convertido, e você parou no tempo, né? Você não caminha mais, não cresce mais, não consegue mais ver perspectiva. Aí eu te pergunto: você sabe onde você quer chegar? Paulo também compara lá em 1 Coríntios, né? Ele compara como um atleta e um boxeador, na verdade. O boxeador não fica só dando golpes no vento e batendo no vento. Ele sabe o que é o objetivo dele. Se o objetivo dele é derrotar um oponente, ele vai treinar para derrotar aquela pessoa, aquele adversário. E nós? Qual é o nosso objetivo? Talvez, quando você se converteu ali, alguns anos atrás, não vou nem falar quantos, mas o seu objetivo principal
era você alcançar a sua família, né? Era você alcançar os seus filhos. Mas sabe o que acontece? Era você alcançar o seu trabalho, era você fazer viagens missionárias, era você pregar o evangelho em outros estados, em outras nações, em outros continentes. Mas o tempo passa. E eu comecei falando dos meus filhos, né, dos meus 2 filhos, tenho 2 filhos já. Vou ter 3, se Deus quiser. Mas o tempo passa tanto, meu irmão. E aí eu posso estar lá parado, e criando a Esther, e preocupado onde eu vou morar, e preocupado em que carro eu vou trocar e comprar. Olha, meu carro já está ficando, já deu tantos anos lá, já começou a dar problema, eu já faço a conta, né? Tem aquela conta que a gente faz. Bom, eu gasto tanto com manutenção, tanto com mecânico. Se eu comprar um outro carro, talvez se eu vender esse, e aí você está pensando nisso. Olha, minha casa já está pequena, né? Já não cabe, meu apartamento já está literalmente pequeno, né? Mas aí já não cabe as 2, eu quero ter mais um. Aí quando vem visita, então eu já tenho que trocar de apartamento, ou eu tenho que morar numa casa. E aí você pensa, olha, meus filhos estão crescendo, eles estão indo embora, né? Eu vou ter que mudar para um apartamento, uma casa menor agora. E a gente está pensando nessas coisas. E é o meu emprego, né? Que emprego que eu vou? É o concurso que eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar para aquele concurso, aí eu passo no concurso. Aí eu tenho que subir naquele cargo, eu tenho que avançar na minha profissão. E a gente vai parando, e vai deixando as coisas de Deus de lado, e vai deixando os objetivos espirituais de lado. Então não basta você ter uma atitude de crescimento constante. Não é um pensamento positivo, onde você fala, não, então eu tenho que sempre evoluir, eu tenho que sempre caminhar. Mas nós temos que ter alvos espirituais. Alvos espirituais. Assim como na caminhada, nós temos que ter aquela atitude de crescimento em Deus. Não adianta nós nos compararmos às pessoas que não conhecem a Jesus. Eu tenho muitos amigos que não conhecem a Jesus e a vida deles é só essa. É filho, meu filho vai estudar, em qual escola ele vai estudar, aonde ele vai crescer, que casa ele vai comprar, a minha empresa, se eu vou abrir um outro lugar, e se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. Meu irmão, isso tudo é passageiro, isso tudo vai ficar. Né? Quando se fizer chamada, quando a chamada de Cristo quando seu nome for chamado ali, sua hora chegar, você não vai levar seu carro, não vai levar sua chácara, não vai levar seus filhos, porque Deus não tem netos, Ele tem filhos. Você não vai levar a sua empresa, o seu negócio, você vai deixar o seu nome para quem ficar, e se deixar. Porque às vezes nós trabalhamos tanto e gastamos tanto tempo fazendo as coisas para os outros, que a gente não tem tempo para as pessoas, não tem tempo para os outros. E o nosso crescimento ele tem que ser constante, contínuo, mas ele tem que ser espiritual. Eu gosto sempre de lembrar e de contar os meus momentos de intimidade com Deus. Mas, quando eu falo de crescimento, eu não falo apenas de uma caminhada. Eu falo de você planejar e falar assim, olha, hoje ainda, eu vou chegar e eu vou ter um encontro com o meu noivo. Quando eu me casei, quando eu estava noivo da Aline, eu queria uma noiva bonita. Eu queria uma noiva que conversasse comigo. Eu queria uma noiva que me entendesse. Eu queria uma noiva que se guardasse, que se preparasse para o meu casamento. E assim é Jesus. Ele não quer chegar lá e falar assim, poxa, cadê minha noiva? Ai, peraí, eu vou ter que ir lá buscar ela porque ela esqueceu, porque ela não está preparada. Ela não se preparou, ela não está nem vestida de noiva. Ela não foi na maquiagem, ela não foi no salão, ela não arrumou o cabelo. Mas Jesus, Ele quer uma noiva perfeita também. E essa semana nós fomos ministrados muito sobre isso, sobre que tipo de noiva nós temos preparado para o Senhor Jesus. Que tipo de noiva nós somos para o nosso noivo. E aí, nós temos que nos preparar. E os nossos alvos, os nossos objetivos, eles têm que ser: quanto tempo eu vou dedicar de intimidade com o meu noivo? Quando eu chegar na minha casa hoje, eu vou me perder nas atribuições do dia a dia, eu vou me perder no almoço de domingo, que dá trabalho, hein? E ainda chega atrasado, talvez vou ter que comprar e levar, né? E aí eu vou ficar à tarde arrumando a casa e fazendo outras coisas, e aí quando eu vejo, já é segunda-feira e eu já tenho que trabalhar, e já é terça, quarta, quinta, já foi sexta-feira, já passou,
já chegou o 5º dia útil do outro mês, olha aí, estou com muito dinheiro, né? Vou gastar tudo em uma semana. Aí eu gasto naquela semana, daí já estou o mês inteiro naquela pindaíba, né? na dureza. Quais são os seus objetivos? No que você tem se perdido? Qual tem sido a sua caminhada? A nossa caminhada e o nosso crescimento, ele tem que ser sempre espiritual. E não se caminha, não se cresce sem planejamento. Então eu peço para que você hoje ainda, você sente, você se planeje, faça o seu planejamento espiritual. Talvez seja para a sua célula, talvez seja para a sua casa. Aonde eu preciso crescer na minha casa? Onde eu preciso crescer? Aqui. Eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho buscado alvos novos, objetivos novos para a minha casa. E aí, o apóstolo também fala, né, ele diz, olha, uma coisa eu faço, eu tenho a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa semana eu vi um vídeo de um filósofo, né, Mário Sérgio Cortella, é Cortella o sobrenome dele, né, e ele, um senhor barbudo, né, muito inteligente, e ele fala a diferença da âncora para a raiz, né? Muita gente é firme, é parado, porque ela é ancorada. A âncora, ela nos segura, a âncora, ela não nos deixa caminhar, a âncora, ela não nos deixa mais avançar, porque nós estamos ancorados, nós estamos presos, nós estamos amarrados. E tem muita gente que ficou ancorado no passado, tem muita gente que está amarrado há 20 anos atrás, tem muita gente que está ancorado lá no sofrimento da juventude, da adolescência, da infância. Mas nós temos que ter raízes no passado. O nosso passado, ele tem que servir para nos alimentar. A raiz é isso, ela nos alimenta. A raiz nos faz crescer. A raiz nos permite frutificar, dar flores. Para isso que serve a raiz. Mas é muito fácil eu chegar aqui para você e dizer assim, olha, esqueça o seu passado, deixe as marcas do seu passado para trás, o que passou, passou, né? E aí tem várias frases bonitas, né, que dizem, olha, peguem as pedras que atacam em você e construam uma escada, e construam um palácio para Deus, né? E eu poderia falar muitas frases bonitas aqui para vocês nessa manhã, mas eu não vivi o que você viveu. Eu não estava lá. Ontem nós ministramos no culto de sábado um pouco sobre as marcas do passado sobre as nossas vidas, sobre o que você tem que deixar para trás. E nós colocamos a cruz de Cristo aqui simbolicamente e colocamos as marcas que são deixadas em nossas vidas. E talvez você não consiga avançar no mundo espiritual, você não consegue mais crescer em Deus, porque você está ancorado lá atrás. Eu já conheci pessoas que não conseguiam chamar Deus de Pai. Não conseguiam, porque não tinham pai, porque o pai era malvado, porque o pai castigava, porque o pai nunca foi amoroso, porque o pai nunca disse eu te amo, porque o pai nunca demonstrou amor. E essas pessoas estavam ancoradas lá atrás e precisavam de um tratamento sério. E o apóstolo Paulo, ele tinha 2 marcas na vida dele. Ele tinha as marcas de antes de conhecer a Cristo, perseguidor da igreja, perseguidor do evangelho, muito remorso, muita culpa. Mas ele também tinha algumas marcas, ele diz lá no versículo 8 do texto, se você for ler, mas ele tinha marcas de depois que ele conheceu a Cristo. Talvez você cresceu na igreja, você conheceu Jesus desde criança, sua família é uma família você foi criado no meio evangélico, você vinha na escola bíblica dominical, você ouvia a palavra, seus pais faziam um culto doméstico, eram ótimos pais, e educavam você, e você vinha no mini aqui, né, não sei se era aqui ou em outra igreja, mas você crescia nesse ambiente, mas você também tinha marcas. E ontem eu me lembrei de algumas marcas do meu passado, de quando eu era adolescente, né? A minha infância foi uma infância
sempre fui muito arteiro, né? Muito atentado, né? E aí, porque eu morava praticamente sozinho com os meus tios ali, era uma criança que a rua me criou ali no meu bairro, o bairro me criou, né? Graças a Deus, nada de sério aconteceu comigo. Mas na escola, eu sempre fui muito magro, né? Eu já falei aqui, eu tinha 53 quilos e essa altura, eu tenho 1,80 m, né? Então, quando eu era adolescente, eu tive aquele espichão, né? Que eu cresci tudo que eu tinha que crescer em um mês, né? Eu era desse tamanho, de repente eu já fiquei grande, né? É assim, né? E aí você fica com aquela voz, né? Você não sabe se está grossa, está fino, se está grossa, está fino. Você fica, né? E aí você não sabe quem você é direito. Mas eu era muito magro. E aí, como eu era muito magro, automaticamente os meus amigos já usaram isso contra mim, né? Ou ao meu favor. Todos os meus apelidos eram falando da minha magreza, né? Era caveira, daí colocaram um esqueleto lá na escola, né? no laboratório de biologia, aí já adivinha, colocaram um boné no esqueleto, uma camiseta e falaram que era meu irmão, né? Por causa da magreza. E aí, um dia eu estava lá, eu me lembro de algumas cenas em que eu estava conversando com algumas meninas lá na escola e tal, e adolescente, eu queria falar, né? Eu queria que as meninas me achassem bonito e tal, e aí chegou um amigo meu, e ele deu um grito assim, ô Secão, né? Já foi, né? Aí já fiquei, meu apelido ficou durante aquele ano inteiro, o Secão, né? O esqueleto do He-Man, e aí todos os meus apelidos eram por causa disso. Eu ria, eu contava piadas, né? Eu brincava com a minha aparência, mas eu ficava muito triste. Eu não podia falar. E é por causa da minha personalidade, eu fazia mais brincadeiras do que com isso também, e aí eu tentava ser aceito por causa disso. Mas era uma marca que ficou na minha vida. Talvez alguma coisa boba como essa, alguém falou para você que você era afeminado, alguém falou para você que você era meio machinha, né? Que você é uma mulher, mas você parecia homem. Talvez alguém falou que você era gordo, que você era feio, que você era esquisito. Né? Esquisito era o que eu mais era chamado, né? Porque eu não era nem gordo, depois eu era alto, depois magro, daí eu não tinha nem... Aí o pessoal na escola também me chamava de esquisito. Talvez a sua mãe ou seu pai lançaram palavras difíceis sobre você, com a intenção de te amar, com a intenção de te cuidar, mas talvez um dia te chamaram de burro, e aí você carregava essa marca, você carregava essa âncora, te chamando de incapaz, de fracassado. Eu me lembro também que eu reprovei, já falei aqui, né? Só porque eu reprovei 3 vezes na 5ª série, na mesma série, e fiquei de recuperação na 4ª vez, e a professora teve que me ajudar ali bastante. Mas eu também carreguei essa marca sobre a minha vida. Burro, incapaz, fracassado. Fracassado. Você acha que você vai ser alguém na vida? Você acha que você vai prosperar algum dia? Talvez você entrou num negócio, numa empresa, e não deu certo. E aí você pensou, puxa, a vida foi por minha culpa. É por minha culpa que os meus filhos estão assim. E aí você vem carregando essa marca, você vem carregando esse peso, você vem carregando essas dificuldades sobre a sua vida. E eu digo para você nessa manhã, deixe as âncoras do passado no passado. Deixe isso para trás. Entregue na cruz de Cristo. A palavra de Deus diz, né, que nós somos nova criatura, portanto assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, tudo é novidade para a sua vida. O Senhor Jesus levou sobre si o nosso pecado, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si a nossa culpa. E aí você não consegue prosseguir, você não consegue caminhar, você não consegue crescer, você não consegue mais nem ter intimidade com Deus, porque você está preso lá atrás, lá no seu passado. Eu quero que nesse momento você pense na sua vida, pensa na sua infância, pensa na sua adolescência, na sua juventude. Talvez você foi criado para se casar uma vez só, para ter uma esposa, para ter um marido,
mas lá atrás você cometeu muitos erros. E hoje você paga por esses erros. Você carrega essa culpa. Peça perdão ao Senhor por isso. Fale com Deus nessa manhã. Peça para que o Espírito Santo mostre para você. E eu tenho algo para te dizer. Não é com uma palavra positiva, com um pensamento positivo, né, com uma mensagem inspiradora, que você vai deixar o seu passado para trás. Não é. Você nunca vai ser perdoado. Você nunca vai se perdoar. Você nunca vai esquecer se você não for conduzido pelo Espírito Santo. Se você não passar a sua vida pelo filtro da cruz de Cristo. Pelo filtro da cruz de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, versículo 16 e 17 diz, né, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos deste modo. E aí ele continua, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Feche seus olhos. Comece a orar aonde você está. Coloque a sua vida agora na ótica de Cristo, na lente de Cristo, e peça para que Cristo ministre o seu coração nessa manhã. Quais são as marcas do seu passado? Quais são os erros do seu passado que te impedem de caminhar? Você queria dizer, olha, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Eu deixo as coisas para trás, mas eu não consigo. Eu não consigo deixar as coisas para trás, porque eu estou amarrado, porque eu estou ancorado. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Ministra aos nossos corações e tira de nós toda a culpa, todo o erro, todo o pecado. E eu comecei contando a história daqueles rapazes que tatuaram na testa daquele jovem o erro dele, que foi apenas um erro tão pequeno. Houve uma atitude desproporcional ali. Mas sabe quem faz isso? O diabo. Ele faz isso diariamente. Ele vem tatuando na nossa alma. Tatuando na nossa alma. Mentiroso, fofoqueiro, adúltero, ladrão, enganador. Ele vem tatuando em você, assim como tatuando os seus pecados, e você vem andando, e assim como Jacó, que era conhecido como enganador. Enganador. E ele já nasceu com esse nome. Talvez o seu nome já seja esse, o seu apelido já seja esse, já seja por causa de uma marca que está sobre a sua vida, sobre uma marca do passado, ou alguma atitude dos seus pais, ou algo da sua família, que você não teve nem culpa, e aí você tem carregado essa culpa, mas quando Jacó passou ali no vale de Jaboque, a vida dele mudou, e Deus perguntou para ele, quem é você? Deus sabia quem ele era, mas ele disse, eu sou o enganador, eu sou o mentiroso, eu sou o manipulador. E Deus disse para ele, não, você é Israel, você é um príncipe, você é um líder. Deus mudou a história, e Deus quer mudar a sua história nessa manhã. Talvez você tenha carregado isso sobre a sua vida, promíscua, mentirosa, enganador, e Deus está falando para você nessa manhã, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua identidade, eu vou mudar o seu nome. E eu queria orar com vocês, vou chamar o pastor Djalma para orar, mas continue com os olhos fechados. Paizinho querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é a nossa esperança.
Obrigado porque o Senhor é o nosso referencial. Obrigado porque o Senhor é o nosso modelo que nos encoraja. Há esperança para nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor deseja que a gente cresça em todas as áreas. A nossa vida familiar, nossa intimidade com o Senhor, porque quem anda com o Senhor vence todas as tempestades da vida. Pai, muito obrigado, porque o Senhor quer que a gente cresça também, ó Pai, olhando para o Senhor e percebendo, o Senhor nos dará graça, o Senhor nos dará condições de poder dar um passo a mais e caminhar um pouco a mais. Deus, existe a âncora, existe a raiz, mas a nossa vida precisa estar enraizada na Tua Palavra. Deus, nos ajuda, porque as tempestades vão vir. É verdade que as árvores enraizadas vão sofrer, mas elas não vão cair, porque elas estão enraizadas no Senhor. Deus nos ajuda para que as nossas raízes estejam na fonte da vida que é Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, que por maior que tenha sido uma frustração na infância, na juventude, na adolescência, o Senhor está estendendo a mão e dizendo assim: eu não desisto de você, eu quero e faço questão de investir na sua vida. Paizinho querido, muito obrigado. O Senhor nos perdoa. O Senhor, quando vê o nosso coração aberto, pronto para dizer: Senhor, preciso de Ti. Nessa manhã, Deus, nós queremos dizer: nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti. Eu não consigo crescer se o Senhor não abrir as portas. Eu não consigo avançar se o Senhor não for conosco. Por isso, ó Pai, nesta manhã, vem mesmo sobre nossas vidas, para que a gente cresça no Teu conhecimento, na intimidade, que a gente cresça nos relacionamentos, para a gente perceba que olhando para o alto, para Jesus, aquele que nos dará a vitória. Obrigado pelo Teu perdão. Pai, uma pessoa perdoada é uma pessoa que deixou seu fardo, sua carga e começou a caminhar leve, alegre, sabendo que o Senhor caminha conosco. Muito obrigado. Paulo já dizia: tudo posso naquele que nos fortalece. Então fortalece, ó Deus, a nossa vida nesta manhã. Que a gente saia deste culto com alegria no coração, sabendo que o Senhor vai conosco, almoçar conosco, com a nossa família, com o que a gente precisa fazer, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Oramos agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos estar ouvindo o pós-lúdio, nós vamos estar assentados, meditando, e logo em seguida o pastor Rafael estará à porta para despedir de nós. Que você tenha um domingo abençoado.